Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, para realizar o nosso propósito de divulgar este Evangelho do Reino. Nós vamos falar de mais um assunto neste dia e pedimos, Senhor, a Tua direção, a Tua revelação para falarmos segundo a Tua vontade, no nome de Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que nós conhecemos como Jesus Cristo. Aplica, Senhor, esta palavra em todos aqueles que ouvirem, inclusive nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar dando início mais esse propósito de hoje, que é divulgar este Evangelho. Nós vamos estar lendo segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5 apenas, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguar, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nosso assunto desta manhã de hoje é falar a respeito: o homem é que escolhe? A escolha é do homem para ser enganado? Baseado nesse texto aqui e alguns outros também, nós poderíamos afirmar que sim. Porque o homem tem, apesar de ser enganado, ele tem culpa por não se aprofundar nas Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que errais por não conhecer as Escrituras. Então, tudo que nós ouvimos, vemos e assistimos entre aproximação a Deus e a enganos, eles extraem tudo das Escrituras simplesmente fazendo o que Satanás fez lá no Éden. Ele torce a palavra. Em vez de ser a verdade, vira que heresia. Porque são cegos guiando cegos, e quando um cego é guiado por outro cego, o que acontece? Ambos caem no abismo. E o apóstolo Paulo aqui, dando instruções a Timóteo, nesta segunda carta, ele recomenda Timóteo esse detalhe aqui, que é para, como no primeiro versículo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estava ali afirmando com autoridade que tinha recebido do próprio Filho de Deus e que há de julgar
os vivos e mortos. Agora, como nós podemos entender de um morto ser julgado? Existem dois pontos para que nós possamos meditar, porque existem dois tipos de morte, ou se não três, mas vamos parar apenas em dois tipos de mortos. Existem aqueles que, apesar de estar respirando, falando, comendo, bebendo, mas diante de Deus já estão mortos nos deleites dos seus pecados. E em cima, baseado neste versículo aqui, ele vai ser julgado de qualquer maneira. E aqueles que já dormiram, como nós costumamos às vezes dizer, ou morreram, quando esta morte não é em Cristo, eles vão continuar mortos, mas vai ressuscitar para ouvir o veredito no juízo final. Então, tem essas duas observações que é para que nós podemos fazer, e cada um que se enquadre naquilo que cabe. O boné que estiver cabendo na tua cabeça, que você calça esse boné. Por quê? Você pode estar achando que está vivo, mas está morto no pecado. Quer dizer, fala não apenas dessa separação do corpo da alma, fala de uma destituição da graça que já, apesar de não ter direito, nunca vai alcançar esse benefício. Então é esses que acham que vive, mas está morto. E aqueles que morreram também no pecado, eles vão voltar a um corpo. É um corpo, quer dizer, a sua consciência que nunca vai acabar, o seu raciocínio, ele jamais vai terminar, porque é algo que saiu de dentro de Deus, é um presente de Deus para o homem. Ele vai ter simplesmente a consciência que está condenado. Então, fica aqui esses dois parágrafos para que nós possamos meditar nesses dois tipos de, vamos esclarecer bem claramente, esses dois tipos de defunto. E a terceira morte, que não é o caso hoje, é aquele que morre para o mundo, pecado e tal. Depois, quem sabe, uma oportunidade, nós falamos nesse terceiro tipo de morto. Na sua vinda e no seu reino. Então, ele vai vir. Todo mundo diz que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Não, Jesus vai encontrar com a igreja nas nuvens. Segundo as Escrituras Sagradas, ele não vai descer aqui na terra no arrebatamento, ele vai encontrar conosco nas nuvens e passar ali a festa das bodas por 3 anos e meio. Aí sim ele vai voltar para estabelecer o reino do milênio, que é classificado na Bíblia como reino, milênio de paz. E o verso 2 diz assim: que pregues a palavra. Vamos simplificar, tempo e fora de tempo. Como se explica isso? Como nós vamos pregar fora de tempo? Vamos para este primeira observação. A tempo e fora de tempo. Vamos falar primeiro do fora de tempo. Porque todo tempo é tempo de pregar o evangelho, mas aqueles momentos que nós estamos imbuídos nas nossas obrigações terrenas, queira estar trabalhando, passeando, viajando, conversando, que não seja o assunto do evangelho, mas aquele que está nos enxergando, ele possa ver que existe Cristo e o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, sem abrirmos a boca para falar das Escrituras Sagradas, nós estamos pregando. Esta eu considero uma pregação fora de tempo. E a tempo? Todas as vezes que tivermos oportunidade de falar do reino dos céus com alguém,
nós vamos provocar esse tempo propício para esta palavra. Aí poderíamos fazer uma pergunta: por que disso, de pregar tempo e fora de tempo? Porque todo homem na face da terra precisa saber que Deus enviou da sua glória este evangelho do reino de Deus. Porque no dia do juízo final, é até um preparo para o julgamento final, que ele não vai ter como dizer que era inocente, que não sabia, tal, não tem desculpa para dar. Então, este texto todo, ele fala exatamente a missão de um evangelista. O que é a missão do evangelista? Divulgar o evangelho de Cristo, o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino conforme o próprio Filho de Deus falou. Então, há tempo. Aí vem o que nós devemos estar expressando para todos que ouvem. Há tempo e fora de tempo. Redarguar. Quer dizer, vou colocar aquela pessoa consciente, avisada do que está para acontecer e que vai acontecer com certeza, que é o que o texto nos fala: vai haver o julgamento. E para ele estar na sua retaguarda, vigiando, procurando viver a vontade de Deus, repreenda-se. O que é ser mal educado? Não, é aquele indivíduo que está confuso, está com a sua mente fixada naquele caminho errado. Nós temos que avisar que ele não vai se dar bem caminhando segundo aquele pensamento, aquele propósito dele. Então, isto é uma repreensão, é chamar a atenção do caminho errado que estão andando. Exorte com toda longanimidade, quer dizer, todo o tempo para estar ensinando, porque está bem claro. Exorte com toda a longanimidade de doutrina, porque enquanto nós estamos aqui é tempo de estar ensinando. Nós sabemos que nem todos é apto para ensinar, mas alguns que foi chamado, estamos aqui exatamente para realizar este grande feito, fazendo a vontade de Deus, ensinando a respeito do reino dos céus. Agora vamos partir para o verso 3, que diz o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Vamos parar no meio deste versículo 3. O que é que não... É o homem não aceitar, não está aceitando a palavra da verdade. Acha que é dura, que é uma perda de tempo. Então, por que virá tempo? Porque o homem só quer saber dos seus deleites carnais. Ele não quer nem saber que existe uma alma dentro dele próprio, está gemendo com fome de comer deste pão que desce do céu, que é a palavra de Deus. Que é esta água viva que vem do trono de Deus, que é a palavra que limpa o homem de dentro para fora. Então, eles não vão se sentir bem em estar ouvindo a verdade. Então, a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, o que ele se sente bem, aquilo entra, está machucando a sua alma, mas ele está gostando daquilo, esses comichão. Vamos separar alguma. Muitos não atentam para conhecer as Escrituras Sagradas, mas viu falar que ali naquele agrupamento ali está havendo profecia, previsão de futuro,
e tantas outras coisas, ele gosta daquilo. Então, isso são os comichões que eles gostam. Ele, inclusive, formam para si doutores para estar engodando o seu ego, amassageando o seu ego. E então ali é onde os homens estão trocando a palavra da verdade para heresias, dogmas, falsas profecias, mentiras. Porque virá tempo em que sofrerão não sofrerão a sã doutrina. Por quê? Eles não aceitam. Por isso que quando a palavra é da verdade, aqueles que não está voltado para o reino dos céus, eles não vão gostar, eles vão desprezar, vai abandonar esta palavra da verdade. E o restante do versículo 3 diz assim: mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. É onde nós colocamos o título nesta mensagem de hoje. A escolha é do homem para ser enganado? Com toda certeza, sim. Este versículo 3, ele nos dá, o 3 e o 4, ele nos dá convicção que a escolha é do homem. E o verso 4 diz o seguinte, completando o 3 assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, que são exatamente aquilo que nós acabamos de falar. As fábulas são anúncios de curas, são profetadas mentirosas. Eu já ouvi lideranças de grandes organizações aí no mundo dizendo que a palavra das Escrituras já está ultrapassada, o que vale a revelação. Cansei de ouvir, ele chegava a dar enjoo no estômago quando ouvia aquilo, porque o próprio Espírito Santo que está habitando em nós não se sente prazer em ouvir tais coisas. Então, eles que escolhem ouvir essas fábulas, essas mentiras, estas falsas profecias, esses ensinos de demônios. O próprio Paulo, ele avisou isto em algumas oportunidades. E para encerrarmos esta mensagem desta manhã de hoje, é o versículo 5, que diz assim: mas tu sê sóbrio. Então ele chama atenção para nós, que estamos valorizando esta salvação que veio gratuitamente da glória para nós. Mas tu sê sóbrio em tudo. É tudo mesmo. Sofre as aflições. Nós não sentimos prazer quando estamos ouvindo tais coisas. O ano passado mesmo aconteceu quando eu ouvi uma pregação de um camarada que, rasgando as escrituras sagradas, chegou a me dar uma pontada na nuca, aquela fisgada na nuca, minha pressão foi lá em cima, aquilo me fez muito mal. Então é exatamente isso, mas tu se sóbrio em tudo. Sofres aflições, é exatamente o que aconteceu. Eu mesmo posso testemunhar de lábios puros que eu sofri este mal-estar. Faz a obra de um evangelista. Então, todas as vezes que nós estamos divulgando este evangelho de esclarecimento do reino dos céus, nós estamos realizando a vontade
do nosso mestre divulgando este evangelho. Cumpre o teu ministério. Tem muitos que batem no peito, eu tenho o meu ministério e tal. O que é ministério? Ministério é uma pasta que alguém recebe de um governo para executar aquela tarefa naquele sentido. Então, por isso, aquele que é evangelista, ele tem o ministério de quê? De divulgar o evangelho. E nós todos hoje, com consciência no reino dos céus, nós temos esse dever, este compromisso para divulgar o reino dos céus. Senhor nosso Deus, nós terminamos esta pequena palestra de hoje, neste assunto tão importante que o homem está escolhendo ser enganado, que esta mensagem possa atingir alguns corações aflitos, enganados, sedentos, este esclarecimento em nome do Senhor Jesus. Amém.